Durante a minha trajetória de vida, pude perceber que o fundo do poço e a escuridão fazem parte da nossa natureza humana. Sentir-se perdido, sem rumo, sem saída e sem esperança pode acontecer uma ou mais vezes ao longo da vida. Em todas as escuridões pelas quais passei, tive a chance de experimentar o poder da luz, da esperança e da resiliência. Ter superado alguns desses momentos e encontrado esperança ao final de cada um me motiva a compartilhar essa luz que me alcançou tantas vezes com outras pessoas. E se você estiver passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Há sempre uma luz capaz de te ajudar a recomeçar e a trilhar um caminho mais iluminado. Espero que esse episódio toque seu coração. Um abraço forte da Jessie. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Poder da Luz. Hoje eu estou aqui com a Ana Carolina. Viemos regravar um episódio maravilhoso sobre BPO financeiro. E eu queria apresentar para vocês essa minha convidada muito querida. E, Ana, me conta um pouco sobre a sua história, né, com financeiro, com esse mundo aí, né, de números. Eu queria saber um pouquinho, né, como que você começou todo esse processo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, por estar aqui, pelo convite. Adorei. Eu fico muito feliz. Obrigada por ter voltado. Né? Que volte mais vezes. Perfeito, podcast. Então, desde sempre fui apaixonada muito com números, né? Assim, eu sempre fui muito matemática. Então, desde o meu primeiro emprego, assim, eu tinha um gestor que já trabalhava com a área financeira, né? Foi num posto de gasolina, então eu vi ele fazendo ali, eu falava assim, eu quero isso pra mim, né? Eu quero fazer, eu quero acontecer. E aí eu fiz a minha primeira faculdade, que foi gestão financeira. Você já começou já na faculdade de gestão financeira. Que é bem mais focado, né? Então, é como se fosse o MBA mesmo. Ela são 2 anos, mas as matérias delas são bem focadas para gestão financeira. Então, foi ali que eu comecei mais a me apaixonar e comecei a ter a sede de empreender, né? Sim. Depois eu fiz também a administração e comecei a trabalhar também numa transportadora. Também nessa parte eu era gerente financeiro. E aí eu comecei, né, a fazer essa parte mais analítica. Só que desde então eu fiquei lá por 14 anos. Nossa, né? Muito tempo. Aí, exatamente. E eu já tinha essa vontade de empreender desde quando eu fiz a gestão financeira lá atrás. E aí eu falei assim, o que eu posso empreender, né? O que eu gosto? O que eu sei fazer? E aí veio a ideia do BPO financeiro. Que depois da pandemia, né, que deu boom e que cresceu, assim. Então, muita gente acha que BPO financeiro é uma modinha, alguma coisa, mas ele veio para ficar, né? Porque ele traz muito benefício para as empresas. Sim. Né? Ele eu queria entender um pouco, assim, primeiro, né, de tudo. O que significa BPO financeiro? O que essa sigla significa, para as pessoas poderem entender mais um pouquinho desse assunto? Entendi. O BPO é uma sigla em inglês, né? É Business Process Outsourcing. Ele significa terceirização de rotinas financeiras. Entendi. Né? Terceirização de rotina de serviço, né? Que no caso a gente tá falando aqui, o meu é financeiro. Mas, por exemplo, uma contabilidade é um BPO, né? Quando você contrata, por exemplo, um serviço para limpeza, né, do seu escritório, você está terceirizando, né, você não contrata a pessoa, é um BPO financeiro. Quando você contrata uma empresa de recrutamento, é um BPO, né? Entendi. Então, o BPO, ele é uma terceirização de algo ali. Exatamente. Entendi. E aí, no nosso caso aqui, é o financeiro. É o financeiro. Que legal. Então, aí, assim, você já estava nessa ideia de empreender, né? Já tinha pegado esse gancho. É apaixonada pelo financeiro. E aí, você conheceu o BPO, né? Que é mais de fora, né? Pelo que eu entendi, tá começando agora essa onda no Brasil. Exatamente. Nos Estados Unidos, ela já é bem comum. Igual, por exemplo, aqui no Brasil, você abre uma empresa, você sabe que você tem que contratar uma contabilidade. Isso. Lá, você contrata a contabilidade e o BPO financeiro. Nossa, perfeito. Então, aqui a gente só contrata a contabilidade, né? Entendi. Então, tá vindo muito, tá crescendo bastante
o BPO financeiro aqui no Brasil. E aí, me apareceu, assim, acho que eu tava olhando no Instagram, apareceu, assim, sempre aparece alguma coisa relacionada à finança, como eu sou da área, né? Sim, o Instagram parece que quanto mais a gente pesquisa, né, ele vai... Mano, isso é ótimo. Isso é ótimo pra gente poder estar por dentro, né? Gente, uma oportunidade. Tudo que eu preciso, né? E aí, comecei a aprofundar naquilo ali, né? E eu falei assim, pedi demissão e falei assim, não, quero abrir a empresa. Isso era que ano, mais ou menos? Olha, foi 2021, final de 2021. 2022 eu já abri. Vai fazer agora, em janeiro, 3 anos. Que legal. Eu tô com a BPO. Então, e aí, assim, comecei a divulgar, criei meu Instagram, né? Sim. E fiz todos os processos internos, então, assim, vem crescendo muito, né? E agora tá ficando cada vez mais conhecido. Sim. Então, assim, minha paixão hoje em dia, assim, tudo pra mim é BPO. Então, sim, e os meus amigos, ninguém sabia. Quando eu comecei com isso, BPO, o que é BPO financeiro, né? Ninguém tava entendendo. Então, agora todo mundo ao meu redor, assim, eles já têm esse entendimento, né? O que é o BPO financeiro? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em empresa, né? Eu, por exemplo, já montei vários negócios. E é bem assim, igual você descreveu mesmo, né? Que a gente já pensa na contabilidade, que acha que a contabilidade é tudo. E aí a gente vai vivenciando, né? Os processos da empresa, as vendas, vai entrando dinheiro, né? E assim, eu fiquei perdida quando eu me deparei com um tanto de dinheiro entrando no meu caixa. Eu falei, meu Deus, como que eu faço essa gestão? Porque assim, pelo menos eu sou uma empreendedora que eu vim assim... eu falo que eu empreendo da escola da vida, sabe? Eu fui empreendendo, assim, acho que como muitos do Brasil, assim, né? O Brasil é um país que tem muitos empreendedores que nascem do nada, né? Então, não tenho formação. E nesse processo todo eu senti a falta que o entendimento do financeiro da minha empresa me fez, sabe? Então, assim, por mais que a gente faturava muito, a empresa não tinha essa saúde financeira. E é muito legal quando você fala que lá fora, eles abrem a empresa já pensando na contabilidade e na terceirização. Porque, pelo menos pro gestor, né? Pra pessoa ali, pro dono da empresa, é uma válvula de escape. Porque, assim, eu acho que as pessoas têm que trabalhar com o que elas têm, assim, como que eu posso dizer? O seu talento, a sua habilidade, né? A gente não nasce sabendo tudo. Então, terceirizar para uma empresa especializada, né, para cuidar do financeiro é maravilhoso. Eu, por exemplo, hoje em dia, já penso assim, né, assim, para colocar no meu negócio, né, uma terceirização do financeiro, porque o financeiro é muito difícil, né, é muito complexo lidar com números. Para você não deve ser tanto, né, porque você ama. Não, mas já hoje a gente precisa de pensar muito assim, o que é o financeiro da empresa? Muitos dos empresários entendem que eu tô ali pagando a conta, tá entrando dinheiro, eu tô vendo conta, eu tô pagando, então meu financeiro tá funcionando. Isso, tá indo. Então, assim, financeiro tem muito mais coisa por trás disso, né? Então, o BPO financeiro mesmo, igual lá na minha empresa, eu trabalho com 3 vertentes. Então, eu faço o operacional, né? Que é desde lançar a conta dentro do sistema, fazer a classificação, fazer todo o operacional, agendar no banco para você ir lá e aprovar, até começar a fazer a parte da controladoria também, que é uma parte onde a gente analisa os números, né? Então, onde eu vejo ali a sua DRE, onde eu vejo ali o seu fluxo de caixa, onde eu faço um projetado, né? E a parte onde eu oriento o funcionário que você já tem da sua parte financeira que faz o operacional. Então, por exemplo, eu já tenho uma pessoa aqui que trabalha comigo, mas ele só paga conta. Então, como que eu faço para ele ser um pouco mais estratégico? Então, eu dou mentorias e treinamentos para ele, para que ele possa fazer um financeiro melhor dentro da empresa, né? De acordo com essas vertentes também. Então, eu atuo nessas 3 áreas, tanto de mentoria de treinamento, na parte de controladoria e na parte operacional, né? Que é o pagar das contas, o dia a dia ali do empresário, que muitas das vezes uma das vantagens, né? Que o pessoal fala muito é porque o empresário não tem esse tempo. Exatamente. Né? Então, hoje eu recebo cliente lá que fala assim, não, eu sei fazer tudo e tal, mas eu preciso focar, né? Mais no core da empresa, né? Preciso correr mais atrás das vendas, ser mais estratégico. Então, acaba que essa parte operacional ali do financeiro
é essencial, você tem que fazer ali, né? Então, ele terceirizando, sobra mais tempo para ele resolver, né? Todas essas burocracias, né? Que é do negócio, do mundo mesmo do empreendedor, né? Sim, não tem como correr, né? Eu acho que o financeiro, assim, é uma parte essencial. A gente tem que estar com todos os nossos olhos para lá, porque é lá que tá a saúde do nosso negócio, né? Porque se o financeiro não tá indo bem, provavelmente as outras áreas do negócio também não vão ir, né? Então, assim, é uma coisa que não dá para negligenciar. Então, é muito importante ter esse olhar cuidadoso para essa parte, né? Então, é o que você falou. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, não é treinada, e aí você vem e prepara, né? Para fazer algo estratégico. Que não adianta a gente também... Eu, por exemplo, já fiz uma parte de financeiro, né, na minha empresa, onde eu mesma que fazia, e aí eu ia lá e preenchia, né, planilha, fluxo de caixa, o que tava entrando, o que tava saindo, mas eu não entendia o que aquilo ali tava querendo me dizer, porque também tem isso, né, tem a parte de entender os números, que é uma das coisas que você faz também. O que cada indicador exatamente, fala como que chama gente, lá, né? Os indicadores, KPI? Tem o EBITDA, né? Exatamente. Tem a margem de contribuição, né? O fluxo de caixa, exatamente. O lucro bruto, receita bruta. É muita coisa, gente, meu Deus. E tem que gostar muito dessa parte para você poder fazer, né, da forma que precisa ser feita. Porque é a partir daí que você vai tomar decisões, né? Pelo menos o gestor vai tomar decisões dentro da empresa dele. Porque ele conhecendo lá os números, né? Igual você falou, o lucro, o ponto de equilíbrio, quanto mais que ele tem que vender, o quanto que tá lá no estoque dele, o que ele pode mexer ou não, que aí ele vai conseguir dar passos mais firmes, né? E é muito engraçado, Jess, porque as pessoas às vezes contratam o BPO, mas ainda sem saber o que faz. Entendi. Então, na medida com que eu vou fazendo, né, o trabalho, e vou me aprofundando, eles vão querer, não, mas eu tô querendo mais, como que eu faço pra ter isso? Então, acaba virando uma rotina. Eles só querem saber ali, como que tá esse mês, esse indicador. Como que tá esse mês, esse indicador. Então, é muito legal, porque eles se interessam mais, e eles têm um conhecimento do próprio negócio ali, né? Sim. Porque, assim, às vezes você tá achando que tá dando lucro só porque você tem caixa. E uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Você pode estar dando prejuízo e ter caixa. Ou vice-versa, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter o controle do fluxo de caixa, tanto projetado, né, quanto o realizado ali. Então, lá eu faço questão de fazer o diário, o mensal e o anual. Nossa, perfeito. E a DRE. E em outro ponto a respeito da DRE, é que muitos... A DRE, a contabilidade também fornece a DRE. Sim. Mas tem uma diferença entre a contabilidade, né? A DRE contábil e a DRE gerencial, né? A DRE que o BPO faz, ela é gerencial. Então, eu olho mais específico para o negócio do cliente. Então, ali eu vou analisar os seus descontos, as suas trocas, o seu markup, né? Como que tá o custo da sua mercadoria vendida, né? Sim. Então, assim, qual que tá sendo o lucro bruto ali da sua empresa. Sim. E o contábil, ele é mais voltado para fins de governo. Para você estar em dia com as obrigações fiscais, né? Então, ele pega toda a documentação, ele junta todas as notas fiscais, ele quer saber todas as saídas do banco, quais as notas. E o BPO orienta isso. Então, por exemplo, eu só vou agendar um pagamento se tiver a nota fiscal. Perfeito. Né? Então, a contabilidade, na DRE da contabilidade, é isso que vai pra lá. Entendi. Né? Então, a minha DRE que eu faço, ela é bem específica pro negócio. E ela é uma DRE mensal. Né? Então, tem muito essa... O pessoal me pergunta, mas eu já tenho uma contabilidade, pra que eu preciso de um BPO financeiro? Sim. Né? Porque é o mesmo, demonstração de resultados, né? Só que pra fins diferentes. Né? E onde te auxiliam em vertentes diferentes ali. Sim, porque igual você falou, é uma DRE gerencial, certo? Que é a que você faz. Isso. E a partir daí você consegue ter dados específicos pro momento ali do seu negócio, né? Igual, acredito que você forneça algum suporte pro seu cliente ali sempre, né? Então, por exemplo, ele precisa de alguma coisa ali, algum dado específico, você já consegue, né? Já tá passando pra ele. Mais ou menos você entra dentro da empresa, né? Você atua como
mais um braço da empresa, né? Como se fosse um funcionário ali extra da empresa. Exatamente. Isso é até uma das dúvidas, porque fala assim, mas você vai fazer um serviço todo online, como que vai ser esse contato, né? Então, assim, é um braço da empresa, mas que eu fico ligeiramente bem interno da sua empresa ali, porque eu tenho acesso a todos os dados, né? Todos os seus sistemas, e eu preciso de ter todos os dados. Então, a nossa comunicação, ela é diariamente. Perfeito. Né? Então, assim, não tem esse distanciamento. Porque até pra mim, pagar uma conta durante o dia, eu preciso de saber, eu preciso de classificar o que é que você tá pagando, por quê, né? Então, acaba que é um financeiro externo, mas que eu consigo ter esse contato direto com você. Então, você não vai falar com o robô, né? Igual muitas das pessoas acham. Isso é muito tipo, bom vou contratar também. o financeiro, Sim, né? Porque você caminha lado a lado ali com o gestor, você fala gestor, você fala dono da empresa? O que você fala? Dono da empresa? Eu falo com o dono da empresa. Dono da empresa, então vamos usar essa palavra. Você vai estar ali junto com o dono da empresa, analisando os dados financeiros, né? Os resultados, o que entra, o que sai. E aí você consegue também auxiliar ali nessas tomadas de decisões, né? Porque eu acredito que a partir dessa visão que vocês fornecem, ele consegue tomar essas decisões com mais clareza. E assim, eu acho legal a parte que você fala que não é robotizado, porque realmente são decisões que precisam ser tomadas, porque você analisa não só o número também, você analisa todo um contexto, né? Da empresa, todo um contexto de mercado. Eu acredito que você consegue realmente ser esse suporte por esse motivo, né? De estar ali junto e fazendo essas análises juntas, né? Exatamente. E até a gente descobrir. Então, às vezes, a gente tá ali analisando, deu um indicador ruim. Aí, no próximo mês, a gente quer, e aí, melhorou, né? Então, a gente já fica aqui, aquela empolgação. Expectativa, pra entender, né? A gente identificou, né? Um problema. A gente deu algumas hipóteses para solucionar, ele fez, vamos ver no próximo mês qual foi o retorno disso, né? Perfeito. Então, é muito interessante a gente acompanhar mensalmente aquilo ali, né? Sim. Então, por exemplo, um exemplo prático. Eu hoje sou mais focada em lojista, né? E-commerce, de moda. Então, tinha um cliente. Sim. Hoje, por exemplo, você vai comprar uma roupa, você paga o frete. Isso. Né? Mas você vê aí várias campanhas, frete grátis, cupom de frete. Quando a gente foi analisar esse cliente, 100% do valor da fatura do correio, por exemplo, que ele estava pagando, era dele. Então, ele não estava repassando para os clientes. Então, ou seja, aquela simples palavrinha que fica lá em cima, assim, frete grátis a partir de X reais. Estava abaixo do markup dele. E estava fazendo isso o custo aumentar. Então, assim, o financeiro interferindo lá no marketing dele. Perfeito. Né? Então, assim, aí ele mudou pro markup. No próximo mês a gente já viu 50% do custo reduzindo ali com o valor do frete. Nossa, então, assim, são pequenas coisas que esse acompanhamento diário a gente consegue reverter. Sim. Né? Para trazer mais resultado final no dia a dia. Perfeito. E são em pequenas coisas mesmo, assim. Então, uma das coisas que eu falo que é muito importante, que o pessoal já chega pra mim e fala assim, eu quero saber da DRE, eu queria fazer o fluxo de caixa, mas ele não faz o GPS financeiro. O que seria esse GPS financeiro que eu também não faço? Que eu também não faço? O GPS financeiro nada mais é de você pegar tudo que você gasta e classificar num plano de contas. Então, por exemplo, você vai separar o que é o gasto fixo, qual que são os gastos variáveis, o que é despesa com pessoal, o que é despesa com logística, né? O que é o custo da sua mercadoria, o que é que você gasta com a embalagem, quais são as suas despesas financeiras. Então, por exemplo, você pegou o seu extrato, você fez a conciliação bancária, tenha certeza que tudo que saiu do seu extrato tá lançado e classificado. Pra no final do mês você entender, sim, 30% do meu dinheiro foi pra compra de mercadoria. 50% foi pra custo de pessoal. Pra gente entender qual que é o gargalo. Então, a gente fala, o GPS é justamente pra isso, Por né? isso que pra chama gente GPS. identificar certinho pra onde que o seu dinheiro tá indo. E aonde que tá o gargalo. Porque às vezes você acha assim, eu tô contratando pessoas, vai me dar um resultado X. Chega lá, você tá pagando lá X reais de folha, 50% do faturamento com o pessoal, tipo assim, acaba descontrolando isso e não tá te dando o retorno possível. Então, é muito importante a gente fazer esse GPS. E tudo começa com isso, porque pra mim fazer uma DRE eu preciso disso. Pra mim fazer um fluxo de caixa eu preciso disso. Então, assim, o básico do básico
para você começar um financeiro dentro dessa empresa, é o BPO financeiro operacional. Essa parte operacional. Entendi. Que muitas das vezes as pessoas não têm tempo para fazer. Não tem tempo. Ou quem contrata uma pessoa que é leiga, por exemplo, ela não vai saber fazer essa classificação. Sim, e que é de extrema correta. importância também, né? Porque, igual você falou, é onde que vai estar ali, que vai te direcionar para que você comece a fazer o seu trabalho ali, né? Com o financeiro da empresa. Eu acredito que, assim, eu já passei por isso uma vez, de ter que contar estoque e fazer todo esse detalhamento, que foi uma época que a minha empresa não estava indo bem, e aí eu contratei uma mentoria financeira, e aí a gente começou esse passo de ir detalhando para entender mesmo, né, para onde que estava indo o dinheiro. E foi um trabalhão, né? Porque tinha que e essa parte é muito engraçada, porque eu começo a consultoria com os clientes e a maior dúvida é assim, qual que é o custo do seu produto? Não, eu não sabia. Sei o custo do meu produto. Então, assim... Exato. Né, você tá vendo que você tá tendo lucro ali porque tá sobrando dinheiro na conta. Exato. Né? Isso acho que é um dos maiores riscos de quem empreende, né? É empreender às cegas. Eu olho pra trás e falo, né? É um erro. Porque eu falo, gente, como que eu empreendi tanto tempo assim às cegas? Sabe? Eu ainda não tenho um financeiro perfeito, maravilhoso. Mas, né, agora com o BPO, com certeza, a minha empresa vai ter essa bênção, gente, oh Deus. É um erro muito grande, porque, Sim. por exemplo, as pessoas confundem o fluxo de caixa com o lucro. Com o lucro. Né? Então, eu já peguei exemplos de algumas empresas que a gente trabalha, que eu tenho como cliente, que ele pegava o lucro dele, ele falava, o lucro dele é o que sobrou na conta. Então, eu tenho X para receber de cliente, eu tenho X na conta, esse aqui é o meu lucro. Então, eu vou lá e retiro um percentual. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas confundem muito. Sim. Agora, você tem uma DRE? Não tenho uma DRE. Não tenho DRE. Vocês têm o custo do seu produto? Eu não tenho o custo do meu produto. Então, como que você sabe o seu lucro, né? Então, é muito isso. Mas é construído, né? Ao longo. Sim. Mas como a gente não teve... igual o pessoal fala, né? Na escola a gente não tem essa matéria, né? Não de tem. Financeiro. Exato. Né? Então, pra muita gente, financeiro é pagar conta. Pagar conta. Pagar e conta sobrar que sobrou lá. Ali e se tal. sobrou, tá indo bem. Se não sobrou... E aí você tem um dinheiro, você investe. Nos primeiros anos tá tudo certo, até no momento que não começa a dar mais certo. Aí você quer entender. Por que não tá dando mais certo, né? Quando a gente vai ver, é porque a empresa não tá dando lucro, ela só tava tendo caixa. Você tava tendo prazo pra pagar fornecedor. Então, assim, é muito importante, por isso que os dois vivem casados, né? Tanto a DRE, tanto o fluxo de caixa. Sim, com certeza. E é muito legal, né? Assim, como que é quando você entra na vida do seu cliente, assim, de primeira, assim? Por exemplo, chegou aqui a cliente, e aí chegou até vocês, fechou. Como que é esse processo? Como que funciona? E qual que é o prazo, assim, pro cliente já começar a descansar e respirar? Então. E falar, agora eu tô bem de financeiro. Então, tudo é muito construído, depende muito do nível que o cliente tá com o financeiro. Como que ele faz, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele já tem um sistema, que ele já faz toda a classificação, já faz o lançamento, já faz tudo. Sim. Ele só não tem a análise dos dados. Então, o que eu tenho que fazer? Dar continuidade no operacional e analisar os dados no fim do mês. Sim. Agora, tem cliente que ele não faz esse GPS. Então, eu tenho que começar a fazer o plano de contas, adaptar o plano de contas, começar a fazer o gerenciamento. Então, é um processo, eu falo assim, os primeiros 3 meses é um processo de mais conhecimento da empresa, né? Onde eu preciso pedir para os fornecedores encaminhar as notas por e-mail, os boletos por e-mail, todo mundo me conhecer, né? Para mim ter a DRE, eu preciso de ter alguns números. Onde que eu consigo esses números? Então, é meio que uma fase de adaptação. Né? Então, os clientes começam a ter um resultado mesmo do BPO financeiro, começam a ver a partir dos 3 meses, né? Porque nos primeiros 3 meses eu preciso muito dele ainda. Isso. Pra entender do negócio dele, como que ele trabalha hoje, né? E eu vejo muita resistência também do próprio cliente. Nesse momento, porque... eu falo assim, gente, pede pra enviar pra mim todas as notas, eu vou fazer e tal. Mas todo mundo, ele concentra muito nele.
Então, ele ainda continua me passando as informações. Entendi, que ele acha que ele ainda tá ali, né, responsável, até ele ter a segurança de... Exato. Então, o que o BPO? O BPO, ele tem que passar segurança pra você. Então, por isso que a gente só faz pagamento com a nota fiscal. Tá a nota fiscal ali? Eu vou fazer o pagamento. Então, por isso que a gente tenta tirar o empreendedor desse passo a passo, né? Digamos assim, né? Então, hoje, os primeiros... É até uma adaptação para o cliente também, né? Eu tenho cliente que fala assim, não, se a gente já conseguiu identificar 90% da despesa, tá ótimo. Não, tem que ser 100%, não tá ótimo. Exato. Exato esse trabalho. E é muito bom, né? Esse 10% pode estar sendo seu lucro. Pode estar sendo lucro. Né? Então, assim, não... Porque às vezes fala assim, saiu da conta. E isso aqui gasta com o quê? Eu já nem lembro mais, eu não sei com o que eu gastei. Né? Exato. Então, por isso, é um trabalho diário, né? Sim. O operacional do financeiro ali. E eu entendo também, porque é muito corrido, né? A vida do empreendedor, assim, é muita coisa. E quando a gente começa a empreender, é tudo, né? A gente fala de tudo, a gente tem que fazer tudo. A gente faz tudo, a gente faz tudo. A gente compra, tudo é a gente que faz, é a produção, é os corres, até a limpeza você que faz, Exatamente. Né? Então, RH, então assim, financeiro. Vou só pagar a conta ali, fazer o meu básico, que a empresa vai rodar. Sim, né? Exatamente. Então, sempre acaba ficando para segundo plano financeiro. Enquanto você tá ali pagando as contas, tá tranquilo, né? Exatamente. E assim, depois de todo esse processo, assim, né? Você tem algum caso, assim, para compartilhar, né, com a gente, de algum caso que você atuou, assim, né, e nessa análise, assim, e mudou totalmente o cenário da empresa, né? O cliente começou a ter mais clareza dos números e começou a acertar mais nas decisões baseadas com os dados que vocês fornecem, né? Com as orientações. Tem algum caso, assim, específico? Basicamente, todos os clientes mudam. Depois que começa. Quando porque, assim, o BPO financeiro, igual eu te falei, eu trabalho com 3 vertentes. Então, você pode contratar só o operacional... Sim. Ou o operacional com a controladoria. Então, eu tenho cliente em cada uma das 3 vertentes. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele contratou só a controladoria, né? Só a parte da análise dos dados, só a parte da DRE, do fluxo de caixa. Quando eu fiz a primeira DRE dele, a empresa dele estava dando só prejuízo atrás de prejuízo. Entendi. Prejuízo. E da forma com que estava a operação dele, não compensava continuar. Entendi. Ou ele mudava, ou ele só ia acumular dívida. Então, eu fiz uma call, né? Uma reunião online. Sentamos e conversamos. E aí, a gente começou a fazer simulações do que ele podia gastar. E nesse caso específico, um dos grandes problemas do e-commerce, né? É o tráfego pago. Entendi. Né? Que o pessoal começa muito... quanto mais você investe, mais você vai faturar. Isso. Né? Mas, ok. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Você investe 30 mil. Geralmente, assim, tem um markup de 3, 4. Né? Eles falam um ROAS, né? De 3, 4. Sim. Então... 3 vezes 14, você faturou 120, mas esse 120 mil não paga o custo da sua mercadoria, que é 30%, o seu imposto, que é 10%, as suas despesas variáveis, que é mais 20%, a sua despesa fixa, que é mais 40%, no final você estava tendo um prejuízo de 40%. De menos 40%. Meu Deus. Você pegou ele nessa situação, assim. Peguei ele nessa situação. E você conseguiu fazer essa análise, né? Através do que ele te forneceu. Você conseguiu fazer essa análise, passou pra ele. E como é que foi o próximo? Não, aí a gente já começou a fazer simulações dentro da realidade do que seria possível. Entendi, reunião do que é viável, pago, né? Entendi. Pra gente entender até quanto que eu posso... Porque assim, se eu investir isso tudo de tráfego, eu faturando isso não dá. Então assim, eu aumento meu ROAS... Ou eu diminuo, porque pra não faz sentido. Ali. E aí a gente começou a fazer simulações, aí no primeiro mês igualou. Eu tive 0,98 de lucro. Nossa. Pelo menos não teve prejuízo. 40% que você falou, mês, né? No segundo mês, 4% de lucro. Nossa. Então, assim, é tudo um caminho. Nossa, entendo. Mas pensa se ele tivesse lá atrás com menos 20, menos 40, menos 30 de lucro. Né? Então, assim, é muito importante você acompanhar mês a mês pra gente entender. Eu falo assim, a minha meta com todos os meus clientes é o EBITDA 40.
que é o lucro de 40%. Oh, meu Deus, manda pra mim também. Então, eu faço tudo, Sim. né, pra gente, claro, na medida do possível, ir chegando nessas coisas. Então, Sim. assim, alguma das coisas, a gente avaliou a sua embalagem. Qual que é o custo da sua embalagem? Ah, a minha embalagem tá R$22 por envio. Será que eu consigo diminuir nessa embalagem? Né? Entendi. Então, assim, a gente acabou achando uma embalagem cara. Então, o que a gente pode diminuir? Porque diminuindo ali, vai sobrar no meu lucro. Exato. A questão do frete. 80% do frete que eu pago, eu não repasso pros meus clientes. Então, o que eu posso fazer para repassar? Porque o certo dos e-commerce é repassar o frete, né? Sim. Então, será que não tá tendo algum cupom viralizado de frete grátis? Entendi. Sabe? Será que o meu frete grátis acima de X tá menor do que o meu ticket médio? Então, assim, aí foi uma coisa que foi ajustada também. Você também conseguiu fazer o ajuste ali. Exatamente. Eu acho incrível, enquanto você vai falando, eu fico assim, admirada, porque realmente essas análises mudam o jogo de uma empresa. E nem sempre o empreendedor vai saber fazer isso. Agora, por exemplo, a sua empresa, com o conhecimento que vocês têm, agregando ali junto com o empreendedor, assim, igual você falou, né? Realmente é pensar nos 40%, porque é o caminho que é pra se fazer. Né? Porque não essas é de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra, mas são análises que mudam o jogo, né? Que muda o jogo, que é uma coisa que você... Um custo que você corta ali, igual você falou, é o seu lucro. E um parênteses, esse cliente tava com caixa. Tava com caixa? Então Tava ele com caixa. Tá vendo? Então, ele não tava vendo que ele tava tendo um prejuízo de menos 40. Entendi. De menos 30 consecutivamente mês a mês. Ele não tava tendo essa visão. Sim. Quando a gente não parou e começou a fazer a DRE de uma maneira, né, da maneira correta, ele não tava vendo isso, né? Sim. E é igual você falou, é um grande risco, né? Porque aí ele vai consumindo o caixa todo dele e vai chegar uma hora que ele ia falar, não, quebrei. E é isso que acontece com as empresas. Sim. Então, no dia a dia ali, ela tá ali, tá pagando conta, tá vendo dinheiro, até o momento que para de ter dinheiro em caixa. Aí ele vai, uai, mas o que tá acontecendo? Exatamente. Entende? Uai, então não tô tendo lucro? Eu só tava... O que era que eu tava tendo ali, né? Aí a gente vai ver prazo que você tava conseguindo com o fornecedor. Então você... Taxa de cartão também, de cartão né? alta. O cartão deve ser um... Não foi nesse cliente específico, mas teve um cliente que a gente foi analisar, ele tava pagando 10% de taxa de cartão de crédito. Nossa. Sendo que não era uma coisa que ele combinou com o banco. Entendo. Então, assim, a gente descobre muita coisa também. Acordos que estão sendo combinados, né? Entendi. Então, assim, eu faço uma DRE pro meu cliente muito transparente. Com todos os custos e tudo que é o variável de operacional pra ele, sabe? Às vezes eu fico falando uns termos muito técnicos aqui, você pode... Não, mas são termos assim, eu particularmente até que conheço esses, né? Mas eu acho que a galera também tá conseguindo entender. Quem tá ali no mundo ali do empreendedorismo, Sim, né? consegue. Eu acho que... Consegue porque, assim, são coisas que faz muito sentido, né? Quando você vai falando, por exemplo, essa parte do EBITDA. EBITDA, né? EBITDA. Esse termo eu comecei a faculdade de administração. E aí tinha matéria lá de contabilidade, aí eu fui aprender. Eu, assim, hoje em dia, né, eu não sou formada na área, empreendo no corre da vida, eu sou esse tipo de empreendedora. Mas quando eu comecei essa faculdade, eu me apaixonei com essa parte da contabilidade em si, porque eu comecei a ver que cada linha ali, né, da DRE, compunha a minha empresa. Então, assim, realmente é um braço que a gente tem que se apoiar nessa construção de empresa em si, entendeu? Não pode negligenciar, nem deixar de olhar pra isso, sabe? E muitas das vezes é um baque também, né? É um baque, você olha assim, meu Deus, minha empresa tá assim. Então, você consegue ter direcionamento, você faz planejamento pro seu cliente, tipo assim, anual, um planejamento trimestral, alguma coisa assim? Eu faço trimestral. Entendi. A gente tem um anual que a gente pega, né, com base no faturamento, porque ele tem que olhar as compras, Sim. quando que ele vai comprar, então a gente tem esse planejamento anual, mas a gente faz um acompanhamento trimestral também. Entendi. Mas só concluindo, que você perguntou lá no início, qual que é o processo, né? Então, isso, aí ele chega... que não tem nada de financeiro. Então, Isso. primeiro eu coloco o GPS financeiro, faço o plano de contas, né? Faça toda essa avaliação. Começa a juntar as notas fiscais, porque geralmente também não tem esse controle, né? Então, faço os logins do banco, né? Tudo.
E aí eu começo o processo do GPS financeiro mesmo. Então, os primeiros 3 meses, eu preciso de dados para analisar. Isso. Então, os primeiros 3 meses é mais pagando conta, classificando, tentando entender. Após esses 3 meses, eu faço um diagnóstico de como que tá a saúde da sua empresa. Entendi. Que aí eu já tenho dados concretos. Isso. Em números, né? Em números que é maravilhoso, pra gente conseguir. Mas assim, são 3 meses. Exato. Então, depende muito. Às vezes, o seu negócio tem sazonalidade. Então, verdade, nem isso sempre acontece a gente muito, pode né? Com moda. generalizar. É Exatamente. verdade. Acontece Então, por exemplo, se eu pegar agora um cliente agora de novembro, eu tenho que excluir o mês de novembro. Porque geralmente o mês de novembro é um mês atípico, né? Black Friday por e conta tudo mais. dos descontos. Exatamente. Não dá pra ter a base do negócio focado no mês de novembro, entendi. Não. Então realmente é um trabalho construído, né? É igual você fala, é construído. Tem que ter paciência. Exatamente. Tem que ter essa paciência aí pra poder vou te contratar fornecer os dados, porque realmente não dá, porque você não vai chegar lá de paraquedas e resolver assim, né? Do nada. Realmente precisa do comprometimento do cliente. É isso. Né? Então, assim, depois desses 3 meses eu faço essa análise. Então, eu pego e entrego essa DRE pra gente começar a entender quais informações estão faltando, né? O que eu posso melhorar. Sim. Pra gente ir avançando ali no fluxo de caixa, por exemplo, futuro. Sim. Né? Que tem muito isso, ó, projetar, pra gente programar as compras, né? Que muita gente vai comprando, não sabe o custo máximo e tal. Exato, eu tenho uma amiga que ela trabalha nessa área também do comércio aí, né? E ela, esses dias ela me ligou e falou, Jess, pelo amor de Deus, passa aqui na minha empresa pra ver se você tem uma luz pra me dar, porque eu tô perdida aqui, né? E aí ela foi e eu falei, amiga, a única coisa que eu sei que é bom você fazer agora é contar seu estoque. Eu dei a dica pra ela, conta seu estoque, pra saber quanto você tem, né? E aí ela contou lá, tinha 60 mil reais de estoque. E aí ela já tava programando pra fazer mais compras, pra comprar mais. Eu falei, amiga, não compra mais, né? Segura esse dinheiro e vende o que você tem, pra você, né, pegar um pouco de fluxo de dinheiro, né, pra você girar um pouco desse caixa que tá parado aí no seu estoque. E aí... estoque é um... Estoque é um desafio, problema, né? É um desafio porque bem grande. Às vezes o dinheiro tá lá e ela tava sem dinheiro aqui agora pra fazer as coisas e o dinheiro lá, 60 mil no estoque, entendeu? Que talvez ela vendesse 20, já ajudaria muito ela agora, sabe? Sim. E aí dá uma segurada nas compras e vende o que tem pra poder se reorganizar, né? Mas igual você falou, o processo todo de reorganização financeira, ele é demorado, né? Não é do dia pra noite. Exatamente. E aí entra uma análise melhor. Por quê? Você tem que avaliar o seu estoque. Às vezes você tem lá 60 mil de estoque, mas você não tá vendendo. Por quê? Porque você tem produtos só da curva C. Então, entra aí. Então, por exemplo, tem hora que eu faço a DRE, eu sempre coloco lá o saldo da conta, o saldo de estoque, quanto que eu tô de estoque. Sim. Né? Então, por exemplo, suponhamos, eu tenho faturamento de 200 mil por mês. Sim. Eu tenho estoque de 3 milhões. Nossa. Então, eu tenho estoque pra faturar, sei lá, 2 anos. Entendi. Né? 1 ano e meio. Será que eu preciso de fazer mais compra? Tá, mas esses 3 milhões foi uma compra que eu fiz errada. Sim. E que não adianta, eu faço promoção e não vai continuar. Eu não vou conseguir vender. Então, aí entra ali uma análise do estoque. Nossa, que entendi. tipo de produto que eu tenho no meu estoque? É curva A, B ou C? Perfeito. Qual desses produtos, até quanto de desconto que eu posso dar nesses produtos para pelo menos fazer caixa para minha empresa? Entendi. Entende? Porque aí você pode vir com essa estratégia, porque já tá lá, já foi comprado, já foi pago, né? Já foi pago. Então, assim, pra não virar um prejuízo... Entendi. Você tem que analisar. Igual a Black Friday geralmente serve pra maioria dos empreendedores pra isso. Entendi. Fazer caixa. Então, ele pega todo o estoque, ele tá parado. Sim, que não tá saindo ali, que não tá né? saindo. Tá agarrado. A gente faz um cálculo ali do estoque. Até quanto que eu posso ter de desconto pra que não prejudique a minha DRE. Que não prejudique o lucro da minha empresa, pra gente conseguir fazer caixa. Eu tive empresas, por exemplo, desse mês, que a Black Friday foi só pra fazer caixa. Se for olhar, o desconto foi tanto que deu prejuízo na DRE. Entendi. Então, assim, mas ela precisava de caixa na hora, era um estoque que tava parado. Entendi. Né? Então, mas na hora que eu foi analiso positivo. Dessa forma, assim, né? Por mais que tenha dado prejuízo na DRE, mas foi algo positivo ali. A gente tenta sempre não dar prejuízo, né?
Mas ela conseguiu fazer um caixa. Então, qual que era a emergência dela ali na hora? Porque você consegue analisar, né? Isso, por isso tem que andar casado. Então, ela fez um caixa. Então, ela tá lá, sei lá, 1 milhão na conta. Mas a DRE dando prejuízo. Entende? Mas por quê? Esses produtos que ela vendeu foram produtos... Né? Lá, que já estavam parados. Então tem que analisar. Então tem muitas das vezes que eu entro, que eu vejo que a situação tá assim. Tem muito estoque. E você vê, por que não tá vendendo? Você tá comprando mais. O que tá acontecendo? O que a gente pode fazer com esse estoque? É o caso Aí a gente até... A questão de analisar o preço de custo mesmo. Será que você não tá comprando muito caro? Aí entra também a precificação. Né? Precificação também, que é... Gente, a precificação, acho que... eu tive um problema muito grande com precificação, que foi na época da minha hamburgueria, que eu vendia os hambúrgueres e eu tava tomando muito prejuízo nos hambúrgueres. Só que como eu tinha caixa, que é toda essa situação que a gente expôs, que eu acho que é muito comum com os empreendedores, eu tinha caixa e eu vi o dinheiro entrando, eu achava que tava tudo bem. Até quando... eu parei de vender muito, que foi quando eu comecei a vender pouco. Aí eu comecei a ver que o dinheiro não sobrava mais, né? Que não entrava mais o suficiente. Aí quando eu parei pra fazer a precificação do meu produto e eu vi que essa precificação tava errada, eu falei, meu Deus, devo ter faturado, sei lá, uns 500 mil errado. Entendeu? Assim, $500 mil que eu faturei tendo prejuízo. Que foi todo o tempo, né, de funcionamento da minha empresa até esse dia. Mas a maioria das pessoas, quando começa a empreender, não tem essa visão. A gente se baseia... caixa. No caixa. E também, uma coisa que eu fazia muito na hamburgueria era me basear no preço do meu concorrente. Então, por exemplo, meu concorrente estava vendendo o hambúrguer dele a R$30. Então vou vender a 28, a 29, sabe? Mas não você sabe o custo do seu... Exatamente. Quanto que ele paga pro funcionário dele. Exatamente. O que ele investiu na cozinha dele. Que também porque a gente às vezes vai lá e faz a soma. Pão, carne, queijo, tanana, X, né? Aí deu precificação, tanto. A gente tem três vertentes, né? Sim. E a última é a concorrência. A última é a concorrência, olha só, tá vendo? E aí eu já ia lá no cardápio do iFood, esse pessoal tá vendendo assim, vou vender assim também. Fazia muito isso, sabe? No começo foi assim. Até eu entender que eu precisava olhar, além do custo do meu hambúrguer, né, que é o que eu comprava no supermercado, eu também tinha que olhar o meu custo operacional, que é os meus funcionários, a taxa de entrega, a taxa de cartão. E até descobrir isso, eu perdi muito dinheiro, deixei muito dinheiro na mesa, né? Mas é bom que a gente pode refazer e começar de novo, né? Primeiro você tem que entender o seu preço para se pagar. Então, pode ser metade do que o preço da concorrência tá vendendo. Se você... Aí, por isso que vem a análise da concorrência, pra gente entender, né? Se você pode colocar mais ou se tem que ser o mínimo. Mas se o seu mínimo tá além do da concorrência, então tem alguma coisa de errado na sua operação. Então, a fase da concorrência, ela é importante para analisar isso também. Porque se o seu preço mínimo para você vender, para você conseguir pagar as suas despesas, tiver muito além do que todas as outras concorrências, será que compensa você continuar com o negócio? Entendi. Né? Tem que mudar alguma coisa na sua operação, né? Você tá comprando errado ou do fornecedor errado. Ou com muito funcionário, né? Além também, porque eu também tive uma época que eu trabalhava com muita gente na minha linha operacional ali, mas eu poderia ter reduzido esse número de pessoas, porque também reduziria o meu custo ali, né, na minha folha de pagamento, e talvez teria, né, dado um fôlego a mais pro meu negócio. Então, assim, são análises muito minuciosas, né, que a gente precisa fazer nesse todo esse processo aí de conhecer mesmo o financeiro, né? Então, são muitos detalhes, né, muitos pequenos detalhes, e você atua exatamente assim, né? Olhando pra onde às vezes a gente não consegue enxergar, porque o empreendedor às vezes quer enxergar tudo, quer enxergar o marketing, a venda, quer vender. Normalmente o empreendedor quer só vender, né? Eu sou dessa, eu quero vender. Não, mas não olha... até pra trazer essa clareza mesmo, porque igual, por exemplo, tem meus clientes, todos eles entendem de financeiro. Sim. Eles sabem, só que eles não têm tempo. Então, quando você traz essa visão, eles ficam assim... Sabe? Tipo, nossa, é assim então que tá acontecendo, né? Mas todos analisam o markup, todos estão ali, né? Mas na hora que eles juntam todas as informações dessa forma, dá outra clareza, né? Porque muitas das vezes
é igual eu falei no início, fica esperando a contabilidade enviar. E a contabilidade não vai enviar tão detalhado e tão real quanto o BPO financeiro. Né? A contabilidade ela tá mais focada no governo, né? Nas obrigações fiscais. A sua empresa está 100% em dia com as obrigações fiscais, que é o pagamento dos impostos, ter tudo rastreado, né? Todas as despesas com nota fiscal. Sim. Então, é isso que ela vai mais orientar. Sim. Enquanto o BPO financeiro, não. Eu já olho bem específico mesmo. Sim. E alinhado também com o dono da empresa, né? Para que vocês consigam ter toda essa visão. Porque eu entendo que não é somente o financeiro, mas é todo um quadro, igual você falou, da sazonalidade. É toda uma análise, né? Que tem que ser muito bem feita. E igual você falou, quando vem a clareza, tudo fica mais leve, né? Eu acho que a parte que vocês fazem traz muita leveza pro empreendedor também. Porque consegue ter tempo para pensar em outras coisas. E analisar junto com vocês, né? Esses dados para poder tomar decisões embasadas em dados, que é lindo, né? Eu acho lindo a matemática. Eu particularmente adoro. A matemática é linda. Porque assim, e uma das coisas de eu resolver empreender também é isso. Por que ajudar só uma empresa, eu posso ajudar várias? Exatamente. Né? E eu sempre fui muito assim de passar meu conhecimento. Eu tinha ali dentro de mim que eu tô ali e que eu preciso passar isso pros outros, né? Sim. Então, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? De mostrar. Então, o BPO me preencheu muito nessa parte também, sabe? De propósito de vida, de propósito né? de vida, de poder ajudar as pessoas, de mostrar pra ela. E eu fico, assim, satisfeita de ver que aquilo ali tá evoluindo, que com aquela análise ele conseguiu melhorar, ele tá tendo mais lucro. Né? Então, assim, é bem legal. Assim. Não, e para nós empreendedores é um sonho de consumo, assim, sabe? Ter uma empresa que tá ali focada no nosso negócio e ajudando, né? Porque, igual, por exemplo, a contabilidade é maravilhosa. A equipe de marketing também, quando você monta uma equipe de marketing muito boa, que tá engajada ali com a sua empresa, é muito bom. Eu gosto. Hoje em dia, eu tento terceirizar o máximo que eu posso, sabe? Nos meus negócios. E terceirizar e trazer junto também, né? Porque não é só terceirizar, mas eu gosto de incluir essas pessoas que trabalham comigo nos meus negócios. Eu gosto de incluir ali, né, na cultura da empresa mesmo, né? Porque eu acho que assim flui mais, né? E às vezes uma ideia que vem de fora me ajuda muito. Um posicionamento, uma experiência também. Porque, por exemplo, você tem 3 anos de experiência trabalhando com empresas grandes e assim, isso traz uma segurança para nós, né, clientes. Porque a gente olha, não, eu tô colocando o meu negócio na mão de uma pessoa que vai saber me direcionar. Então, isso é muito bom para nós também, sabe? E é igual você falou, é o seu propósito trazer essa clareza e trazer esse direcionamento, né? Porque às vezes, igual eu te falei, eu, por exemplo, sou uma pessoa leiga, não me entendo muita coisa, né? Só o básico dos básicos. E é muito bom quando a gente tem uma pessoa pra orientar, sabe? Pra trazer esse suporte, né? Então é maravilhoso o trabalho de vocês. E um dos benefícios do BPO, ele é justamente isso, né? Você contratar uma pessoa especialista pro seu negócio a um custo menor, né? Sim. Então, hoje, você for olhar, né, para contratar uma pessoa, né, até ensinar ela, treinar, né, comprar, né, maquinário para ela, computador, né, ainda tem risco trabalhista. Então, você terceirizando, o custo não chega nem a 50% do que você teria com o funcionário, né? Sim. Você contratando com uma pessoa especialista. Então, veio muito nesse sentido para melhorar. Sim. Em questão de, assim, você tá contratando algo especializado por um preço que você pagaria pra alguém ali de mercado. Isso também é maravilhoso, né? Exatamente. Que é uma das partes que a gente não tinha tocado, hein? Importante, hein, galera? Olha só. Porque eu consigo atender outras empresas também, né? Sim. Então, isso diminui muito o custo pro empreendedor, né? Exato. E com uma pessoa bem especializada, né? Perfeito, com certeza. Vai fazer aí o seu financeiro. Sim, com certeza. E eu queria saber para qual tipo de empresa que é o BPO financeiro? Então, hoje,
o BPO financeiro, ele é para todo tipo de empresa, mas quem contrata mais é micro e pequenas empresas. Por quê? As grandes empresas, elas já têm um poder maior aquisitivo e pode contratar um setor financeiro, né? Então, assim, micro e pequenas empresas é para quem está mais começando, para aquele empreendedor que está sem tempo, né? Que está perdido em relação ao seu financeiro, não sabe qual que tá a situação, qual que tá sendo o lucro, né? Então, chega muita gente perguntando sobre isso. Então, eu falo, para quem é o BPO financeiro, né? Para quem tá começando e para quem se vê que tá perdido, né? Na sua empresa, não sabe qual situação tá o BPO financeiro. E, geralmente, quem mais contrata, né? São micro e pequenas empresas. Perfeito, assim, é igual eu tava te falando, né, o meu caso aqui, eu empreendi já, tem 10 anos já empreendendo, nunca tive um setor financeiro, já contratei alguma pessoa para ficar responsável ali pra anotação, mas nada especializado, né, que é o que vocês oferecem, né, e assim, pra mim, né, que tenho essa experiência aí com pequena empresa, tô abrindo um negócio novo agora, eu entendo, né, e consigo enxergar que realmente seria uma solução assim, maravilhosa, principalmente por estar terceirizando um trabalho a um custo acessível, né? Que vocês conseguem entregar esse custo que cabe dentro do orçamento de uma empresa pequena. E um trabalho que eu entendo que é de grande excelência, né? Porque por tudo que a gente conversou aqui, acredito até que as pessoas que assistiram também compreendem, né? Porque, assim, você pega na mão do empreendedor, você, né, entra dentro da empresa e isso é maravilhoso pra gente, né, que tá começando, que tá com uma empresa pequena e precisa ter esse entendimento do financeiro para que a empresa cresça, né? Então, às vezes, é até uma forma mesmo de estratégia de crescimento, né? Olhar para o financeiro da forma que ele precisa ser visto. E caminhando, assim, de uma forma mais correta, né? Que tem o passo a passo. E a gente vai construindo uma saúde financeira saudável para a empresa, para que ela cresça, prospere. Então, eu acredito muito que é uma solução maravilhosa. Com certeza, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou estar contratando. Isso, te a gente espero. vai conversar muito. Não, com certeza. Principalmente aqui, ó, o podcast ano que vem vai estar crescendo em nome de Jesus. E a gente, assim, hoje em dia eu não tenho mais dúvidas que o BPO é uma ferramenta que qualquer negócio que eu for montar precisa. É igual você falou aquela hora, né? A contabilidade já é uma coisa que a gente já tem esse costume, esse hábito. Mas eu entendo que o BPO também tem que ser. Porque sem o financeiro saudável, nenhuma empresa consegue crescer e nem se manter por muito tempo, né? Eu acho que a palavra mais certa é isso, é se manter, né? Se manter. Porque, assim, consegue até ir até determinado tempo. Mas se manter, aí já é outra... É outra história Já é outra complexa, história. né? Exatamente. E os dados não mentem, né? A gente consegue ver aí que no números. Brasil... muitas empresas não conseguem passar aí dos seus 5 anos. Exatamente. Né? E pra gente que é empreendedor, que sonha, né? Que quer ter uma empresa de sucesso, uma marca que realmente impacte a vida das pessoas a um longo prazo, né? É impossível negar que, assim, esse recurso, né, de terceirizar o financeiro e ter alguém ali lado a lado é essencial. Então, assim, amei nosso bate-papo. Espero que as pessoas lá de casa também tenham entrado aqui nessa conversa, porque pra mim foi maravilhoso, muito esclarecedor. Tô apaixonada já com o BPO, já quero chamar de meu, já... É assim, os empreendedores quando conhecem, não larga mais não. Já quero chamar de meu. E eu queria te fazer uma pergunta, né, que é a pergunta-chave do nosso podcast, que é qual a luz que você quer passar pro pessoal que assistiu, que acompanhou até aqui, o que você quer deixar aí de valioso pra eles hoje, tá? Eu acho que a luz, assim, que eu posso deixar, assim, pra todo mundo é a solução pro seu financeiro, né? Aqui, né, eu mostrei, e eu acho que você descobriu junto com a Jess, o poder que tem o BPO financeiro, né? Tanto no operacional, tanto na controladoria. Então, eu acho que a luz que eu deixo, né, pra todos os seus seguidores é a solução do seu financeiro, né? Pra você que tá perdido, você não sabe por onde começar, o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho certeza que o BPO financeiro vai ser a sua solução, a sua luz aí.
Ah, que linda, maravilhosa. Eu também tenho certeza, gente. Vamos junto nessa aí, ó. Procurar a Carol pra gente poder fazer junto esse trabalho. 2025 agora, né? Já tá começando o ano, vamos começar o ano. Aproveitar pra começar o ano bem. Dúvidas, WhatsApp, Exatamente. Instagram. E como é que faz pra entrar em contato com você? Pra gente poder... Eu tenho meu perfil, né, no Instagram, que é @bpoamorim. Lá tem o meu contato do WhatsApp, se quiser entrar em contato também por direct. E aí, a minha equipe vai entrar em contato, a gente marca uma reunião para entender melhor, né? Porque cada cliente é um serviço, é um caso diferente, para entender melhor o que você precisa, que eu faço sempre bem específico pro que o cliente precisa. Então, através desses canais, a gente consegue fazer um trabalho bem legal. Perfeito. Eu amo quando tem um atendimento humanizado, exclusivo. Gente, eu sou apaixonada. Eu gosto, assim, tratado com exclusividade, porque realmente, né? Personalizado. Eu amo, eu sou apaixonada. Então é isso, Carol. Muito obrigada por ter participado, por ter voltado aqui. Eu que agradeço. Ano que vem adorei. você volta de novo, tá? Voltaremos para a segunda temporada. Segunda temporada. E é o seguinte, assim que possível, estarei colocando uma empresa com vocês e a gente volta pra analisar. Dá o testemunho, né? Eu quero. Como tá certo. Eu quero fazer isso, tá bom? Combinado? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada por terem acompanhado mais um episódio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas redes sociais e até a próxima. Obrigadão.